Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero meditar com os irmãos aqui uma palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. E eu quero meditar juntamente com os irmãos a palavra de Deus. Josué, capítulo 6, o versículo do 1 ao verso de número 4. Que está escrito assim: Ora, Jericó cerrou-se, e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado a tua semente, tenho dado nas tuas mãos a Jericó, e os seus reis e os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, e assim fareis por 7 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. 5. E será que, tocando longamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Muito bem, meus irmãos. Essa é a palavra que o Espírito de Deus, ele quer ministrar algo ao nosso coração, para que nós possamos entender a palavra de Deus. A epígrafe do texto que nós lemos, ele diz assim: a conquista de Jericó. Haja visto, irmãos, que conquistar Jericó era símbolo de conquistar a promessa de Deus. Todos nós temos promessa. Todos nós temos promessa que Deus prometeu, e Ele é fiel para cumprir a promessa. A conquista de Jericó, ela representa a conquista da promessa a qual Deus fez para os seus servos. E a gente estamos aqui, e cada um de nós temos promessas e promessa que Deus fez na nossa vida, e Ele é fiel para cumprir a promessa na nossa vida. Espera aí, irmão André. Você está falando aqui, você começou a falar que Jericó representa a promessa. Jericó é uma terra prometida também. Faz parte da terra que Deus prometeu para os filhos de Israel. Sério? Sério, quando você olha no livro do Gênesis, capítulo 34, versículo 3 e o versículo 4, vai estar escrito assim: e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Ao verso 4. E disse o Senhor: esta terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente o darei. Então Deus está falando para Moisés, que Moisés agora vê as planícies de Jericó, não só as planícies de Jericó, da onde Moisés estava no Monte Nebo. Moisés começou a contemplar Naftali, Efraim, Manassés, a terra de Judá, e também as campinas de Jericó, e Deus está falando: toda essa terra eu tenho jurado a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo que daria para eles essa terra, aos filhos, a sua semente, aos seus filhos. E aqui nós logo entendemos então uma verdade, que Jericó representa promessa de Deus. A sua Jericó, que você quer conquistar, ela é a promessa que Deus fez na sua vida.
E o desejo de Deus é cumprir a promessa. A Bíblia chega a dizer que fiel é aquele que fez a promessa. Agora, o que nós precisamos entender é assim: a promessa de Deus ela não vai se cumprir. A promessa de Deus ela não vai se cumprir na minha vida se eu ficar dormindo. A promessa de Deus ela não vai se cumprir na minha vida se eu ficar na zona de conforto. A promessa de Deus não vai se cumprir na minha vida se eu cruzar os braços. Agora, se eu quero conquistar a promessa de Deus, eu preciso primeiramente descruzar o braço, arregaçar a manga, colocar a mão no arado e lutar, guerrear para eu conquistar a promessa que Deus fez na minha vida. E a respeito disso, Paulo, ele escreve para Timóteo, e ele fala exatamente isso para Timóteo. Na primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 1, versículo 18, ele diz: esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por ela, uma boa milícia. O que é militar? Luta para alcançar a promessa que Deus falou através de profecia, através de Deus usando alguém falando da promessa que ele tem na sua vida. Ou seja, só temos condições de alcançar essa promessa se nós guerrearmos, irmãos. Se nós guerrearmos, porque se você olhar, nós guerrearmos com perseverança, porque se você olhar no livro de aos Hebreus, no livro de aos Hebreus, o capítulo de número 10, o versículo 36, ele vai falar assim: porque necessitai de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Enquanto a promessa ela não se cumpre na minha vida, na sua vida, é fundamental que nós perseveremos em fazer a vontade de Deus, esperando com paciência, orando, esperando com paciência, jejuando, esperando com paciência, pregando, louvando, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus que Ele impõe para que eu e você venhamos fazer. E Ele falou: necessitar de paciência para que depois que venha fazer a vontade de Deus, possa alcançar a promessa, irmão. E a única maneira que tem de você não alcançar a promessa que Deus fez na sua vida é você continuar de braço cruzado. É você continuar dormindo. É você continuar no conforto, na zona de conforto. Agora, se nós se dispor em levantar da madrugada para orar a favor da promessa, se nós se dispor em jejuar a favor da promessa, em orar a favor da promessa, em pregar, em louvar, em fazer a vontade de Deus, com certeza nós vamos alcançar a promessa de Deus. O que é doloroso para o Espírito Santo é saber que existe algumas pessoas que têm promessa de Deus e está desacreditada que essa promessa é possível de se cumprir, porque ela mesma já não acredita mais que a promessa de Deus possa se cumprir na vida dela. Embora a promessa ela representa aqui a Jericó, embora os próprios inimigos, as próprias pessoas que não têm nada a ver com Deus, ela reconhece, sabe que a promessa que Jericó foi entregue na mão dele para conquistar a promessa de Deus.
Quando você olha, sério? Sério. Quando você olha que os dois espias foi lá espiar e Raabe guardou eles, o que Raabe fala em Josué capítulo 2, o versículo de número 9, a parte A, ela fala uma coisa muito interessante e ela vai dizer assim: e disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. O que é isso? Uma inimiga, uma pessoa ímpia, uma pessoa que nem crente não é, estava acreditando que aquela terra Deus tinha entregado nas mãos dos filhos de Israel. E às vezes nós mesmos não estamos acreditando na promessa que Deus fez na nossa vida, e a pessoa que nem crente não é, está acreditando. Está acreditando, pessoa que nem crente não é, vira para nós e fala assim: se você perseverar, continuar aí, com certeza Deus vai realizar o que ele falou para você que ele ia realizar, porque Deus, ele é fiel. Tem pessoas que não é nem crente, está acreditando mais na promessa de Deus na sua vida do que você mesmo. E isso é o que nós precisamos se pontualizar. O primeiro ponto dessa mensagem aqui é você entender que a Jericó que você precisa conquistar é a promessa que Deus fez na sua vida. Por isso é importante você continuar crendo, continuar acreditando, continuar, louvado seja Deus, fazendo a vontade de Deus, porque se você parou de fazer a vontade de Deus, isso é sinal que você não está acreditando na poderosa palavra de Deus, o que Deus falou. O que Deus falou, Deus fez uma promessa para Caleb, Caleb tinha 40 anos, Caleb perseverou, quando o Caleb estava com 85 anos, ele conquistou a promessa. Segundo ponto que nós precisamos entender aqui, para você conquistar a promessa, por que eu tenho que guerrear? Porque a promessa é a invasão do território que é seu, Deus deu para você essa promessa, e a única maneira que tem de você alcançar essa promessa é você guerrear. Porque quando Deus falou para Josué isso aí, o povo inimigo estava lá dentro, então eles teve que entrar lá, eles teve que guerrear, teve que jogar para fora, entendeu? Porque o que representa esses inimigos que estão lá? Representa a promessa, você que tem uma promessa da salvação do filho, salvação do marido, salvação da esposa, salvação do pai, salvação da mãe, entendeu? Você tem que entender que o inimigo, ele é a promessa que Deus fez, mas o inimigo está dentro dele, e é através da minha vida, através da sua vida, Deus vai nos dar estratégia, nós vamos guerrear e vamos entrar e vamos expulsar todos esses demônios, vamos expulsar todos esses inimigos, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Entendendo, irmãos? Que não é porque que o inimigo ele está rugindo, não é porque que o cachorro ele está latindo, que isso quer dizer que ele não tem medo de você. Ele não tem medo de você. Pelo contrário, ele sabe o seu histórico, ele sabe o que Deus pode fazer por você. É por isso que ele quer desanimar você, é por isso que ele quer parar você, é por isso que ele quer fazer você desistir de tudo, porque ele sabe, se você perseverar, o Todo-Poderoso vai realizar esse grande milagre na sua vida, e você vai alcançar a promessa, e você vai poder falar como o salmista Davi, ele falou no Salmo 66, o versículo de número 16, ele fala assim: vinde a mim, todos que temem ao Senhor, e eu contarei o que o Senhor tem feito à minha alma. Você vai ter um testemunho para contar o que Deus fez na vida do seu pai, na vida da sua mãe, na vida do seu filho, na vida da sua filha, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, entendeu? Então é importantíssimo você saber isso. E outro detalhe, importantíssimo, e o inimigo que está lutando para você não alcançar a promessa, ele está lutando porque ele está fazendo muito barulho, mas esse barulho é para afugentar você, para te amedrontar, porque na verdade é ele que está morrendo de medo
do Deus que nós servimos. Não é medo de você, medo do Deus que nós servimos. Aonde nós encontramos isso? É nesse Josué 2, o verso 9, a parte B do versículo, ela vai dizer isso, e ela fala: e o que pavor vos caiu sobre nós, e que temos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou a água do mar diante de vós, a água do mar diante de vós, quando estavas no Egito, e o que fizeram aos dois reis amorreu, Sion e Agog, que estava além do Jordão, os quais destruíste. E ouvindo isto, desmaiou nosso coração, e em ninguém há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Ela estava falando, nós tremíamos só de ouvir falar de Israel. Nós tremíamos só de ouvir falar desse povo de Deus. O inimigo está assim, ele está tremendo. Por isso ele está só fazendo barulho, irmão. Só fazendo barulho para você parar. E o Senhor diz, na introdução dessa palavra para você: não para, continua, porque com certeza Deus nos dará a vitória e vai fazer eu e você herdarmos a promessa que Ele fez na sua vida. Até aí, tudo bem? Porém, agora, quando o medo se aterrorizou dele de uma forma tão grande, que o verso primeiro que nós lemos, ele vai falar assim: ora, Jericó estava encerrada, e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava e ninguém saía. Quando eles ficaram sabendo que o povo de Israel estava chegando perto de Jericó, então os próprios reis que estavam lá dentro fizeram um toque de recolher e impediram a entrada e saída. Ninguém entrava e ninguém saía por causa do medo que ele estava dos filhos de Israel. Sabe, meus irmãos, sabe, minhas irmãs, o que o Espírito Santo está querendo dizer aqui? O Espírito Santo está querendo dizer aqui que por sua causa, o medo no Deus que nós servimos, o inimigo das nossas almas, ele está querendo cerrar a Jericó para que nós não venhamos conquistar a Jericó. Você está entendendo? Para que nós não venhamos conquistar a Jericó. Ele faz de Jericó uma fortaleza para que nós não venhamos avante. Porque o único que quer que você pare é o inimigo. Por isso é importante. As portas foram fechadas, ninguém entrava, ninguém saía por causa do povo de Deus. E por isso o Senhor está falando conosco aqui. Louvado seja Deus, que não é para você temer, não é para ter medo. O inimigo pode estar até fazendo barulho, o inimigo pode estar até cerrando e sair fechando, ninguém entrava, ninguém saía. Ele estava fechando Jericó para que ninguém entrasse em Jericó e ninguém saísse. E o objetivo maior é esse, para impedir que Israel viesse entrar. Impedir que Israel viesse entrar em Jericó e conquistar a terra que por direito é dele. O inimigo está fazendo assim, fechando, encerrando os corações de quem você está acreditando que Deus vai fazer a obra, para que o evangelho não venha entrar dentro dele. Por isso que acontece algumas vezes o inimigo usar pessoas para te afrontar, para desacatar você, principalmente pessoas que você está orando, que você está jejuando, porque ele não quer que a presença de Deus
entre Jericó, que quando a presença de Deus entrar em Jericó, Jericó vai ser destruída, os habitantes de Jericó vai ser destruído, louvado seja Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque você vai estar falando, eu conquistei mais uma vitória para a glória do nome do Senhor. Aí nós continuamos a revelação que Deus dá para Josué. Josué está ali, pronto para conquistar Jericó. Até que Deus ele fala para Josué. Então, verso 2. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, os seus reis, os seus valentes e valorosos. Ele fala, Jericó já está nas tuas mãos. A conquista, sabe o que Deus está falando aqui? Está falando com pessoas aqui. Jericó já está nas suas mãos. A conquista de Jericó já está garantida. Já a conquista de Jericó já está garantida. Colocou nas tuas mãos. Aí você decide se você quer ou não quer lutar para conquistar a Jericó. Porque Deus vai falar assim, vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 7 dias. O que o Senhor está falando com Josué? O que o Senhor está falando conosco? O Senhor está falando, pode começar a cercar a Jericó. Pode começar a cercar a Jericó. Pode começar a cercar a Jericó. Cerca a Jericó. Começa a olhar para Jericó conquistada. Não, quando olha para Jericó que você vai conquistar, não. Olha para Jericó conquistada. Jericó conquistada. E quando você se aproximar, da cidade, vocês vão rodear, cercando uma vez, e fareis por 7 dias. Que o Espírito Santo está falando? Que o Espírito Santo está falando? Começa a ver a sua Jericó conquistada. Começa a ver a sua Jericó conquistada. Se você puder colocar a mão no seu Jericó, coloca a mão e profetiza. Coloca a mão na sua Jericó e fala assim, você vai ser conquistada por Deus. Você vai ser conquistada por Deus. Você, eu e o Senhor e eu vamos entrar na Jericó. Você vai ser conquistada. Começa a fazer o cerco e começa a secar a Jericó. Como eu começo a secar a Jericó? Como eu vou sitiar a Jericó? Através da sua oração. Na sua oração você não vai falar, Deus, faz a obra. Na sua oração você vai falar, Deus, obrigado, Senhor, porque pela conquista que o Senhor me deu, eu conquistei minha Jericó. Obrigado, Senhor, porque agora eu estou vendo o meu filho liberto na mocidade. Obrigado, Senhor, porque agora eu estou vendo o meu marido até cantando nos varões libertos. Obrigado, Senhor, eu estou vendo a minha esposa cantando no círculo de oração. Obrigado, Senhor, eu estou vendo o meu pai junto com os varões. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor fez na vida do meu filho, na vida da minha filha. Aí você vai falar a promessa, falar, obrigado, Senhor, por o Senhor ter tirado eu do aluguel, e ter me dado o meu próprio teto. Obrigado, Senhor.
Então cerca a sua Jericó com essa oração. Porque essa é uma oração de fé. Uma oração, você não vai orar, Deus, faz a obra na vida do meu marido. Agora você vai orar. Você está diante de Jericó e você vai cercar Jericó. E você vai fazer isso uma vez. Vai fazer isso 2 vezes. Vai fazer isso 3 vezes. Vai fazer isso 4 vezes. Vai fazer isso 5 vezes. Vai fazer isso 6 vezes. Vai fazer isso 7 vezes. Ou seja, por que falou 7 vezes? Porque o 7 é o número da perfeição. É considerado o número da perfeição. Ele está falando o que significa isso. Significa que você vai secar a sua Jericó nessas palavras agora. Nessas palavras, na sua oração, no seu jejum. E você fala assim, obrigado Deus por ter feito a obra na vida do meu marido. Obrigado Deus por ter feito a obra na vida da minha esposa. Obrigado, Deus, por ter feito a obra na vida da minha filha, na vida do meu filho. Obrigado, Deus, por ter feito essa grande obra. Obrigado, Deus, por ter tirado eu do aluguel. Obrigado, Deus, por ter me dado esse carro. Obrigado, Deus, por essa promoção no trabalho. Obrigado, Deus, por o Senhor ter entrado na minha vida financeira. Qual é a promessa que Deus fez na sua vida, tanto espiritual como material? Começa a fazer a oração de Jesus, que é agradecer antes de acontecer. É uma oração de fé, colocada como se já tivesse acontecido. A visão de Deus é essa. A visão do homem é ele não consegue agradecer antes de receber. Está baseado lá no salmista Davi. Falou que daria o Senhor por todos os benefícios que ele tem me dado. Entendeu? Essa é a oração da fé. Essa é a oração da fé, porque tem me dado passado, não o que ele me deu. A oração dos 10 leprosos é quando receber, voltar para agradecer. Ou seja, primeiro você precisa receber para depois agradecer. Não, começa a agradecer antes de receber. Porque se você ver no Evangelho de João, capítulo de número 11, Jesus vai estar diante do sepulcro de Lázaro. E antes de Jesus falar Lázaro sai para fora, ele fez uma oração. E a oração, ele disse na oração, e na oração que Jesus ele fez, ele falou lá no capítulo 11 de João, o versículo, se não me falha a memória, o versículo 39, o versículo 38, 39, 38, não, o versículo, cadê? O versículo 41. Jesus disse: tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graça te dou por me haveres ouvido. Eu sei, bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Essa é a oração de Jesus. O Lázaro não tinha nem ressuscitado, mas ele estava agradecendo a Jesus. Ele estava agradecendo a Deus por ter ouvido ele. Graça te dou por ouvir as minhas palavras. Bem sei que isso sempre me ouve. Eu disse isso para que os judeus reconheçam que tu me enviaste. Ou seja, o milagre vai acontecer antes de eu receber. Então a oração de Jesus é a oração que você vai diante do sepulcro, você vai falar:
você já vai agradecendo do milagre acontecer. A multiplicação do pães foi assim, ele pegou 5 pães, 2 peixinhos, e ele dá aqui, e primeiro ele falou, manda todo mundo sentar, como se ele já tivesse lá uma multidão de pão. Todo mundo sentar, ele pegou 5 pães, 2 peixes, e falou, Pai, graça eu te dou. Tendo dado graça, ele repartiu com os seus discípulos, agora reparte com a multidão. E aí foi 5.000 pessoas que comeu os pães e sobejaram. Você está entendendo? Sobejaram, ainda sobrou 12 cestos de pão. Ou seja, quando nós fazemos as coisas com fé, com segurança, é assim. Qual é a promessa que Deus fez na sua vida? Foi de usar você na música? Já começa a agradecer, Pai, muito obrigado por estar me usando na música. Foi usar você no louvor, Pai, muito obrigado por estar me usando no louvor. Foi usar você na palavra, Pai, muito obrigado por você estar me usando de uma forma extraordinária na palavra. Pai, muito obrigado por isso, muito obrigado por aquilo. E assim nós vamos fazer a oração baseada na oração de Jesus, que é a oração da fé. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Isso é rodear a cidade. Isso é rodear a cidade. Verso de número 4. E 7 sacerdotes levará 7 buzinas de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão a buzina. O que ele está falando aqui? Os 7 sacerdotes que vai estar com a trombeta. Ele está falando e eles vão tocar. E eles vão tocar as buzinas. Sabe o que ele está falando? Esse sacerdote somos nós, irmãos. Que nós vamos tocar a buzina. Nós vamos tocar a trombeta. E nós tocando a trombeta nesse raciocínio de cercou e tocar a trombeta, vai acontecer o quê? E será que tocando longamente a buzina de carneiro e ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo entrarão e conquistarão a Jericó. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus está falando assim, a trombeta está aí, rodear a cidade através da oração, através do jejum. Rodear a cidade de uma forma de gratidão. Rodear a cidade de uma forma de gratidão. E quando o sacerdote tocar a trombeta, quando o sacerdote tocar a trombeta e vocês ouvir a buzina, está falando assim, cercar na oração, no jejum. Cercar na oração, no jejum. Quando o sacerdote tocar a trombeta, sacerdote tocando a trombeta, representa quando vocês ouvir a pregação da palavra de Deus, vocês clamarão. Como? Gritar é clamar. Vocês clamarão. Como assim? Deus, eu creio nessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa promessa. E quando vocês começarem a tomar posse da palavra, quando vocês começarem a acreditar na palavra, quando vocês começarem a tomar posse da palavra, a muralha vai cair abaixo. E vocês vão entrar em Jericó, e Jericó vai ser conquistada. Aleluia, louvado seja Deus. E foi o que Deus falou para Josué.
É o que Deus está falando para mim. Você pode orar, você pode jejuar, você pode determinar, você pode profetizar, pode liberar uma palavra profética, mas se você não crê na trombeta que está sendo tocada pelo sacerdote, se você não crê na palavra que está sendo pregada pelo sacerdote, em vão será levantar de madrugada para orar, levantar de madrugada para buscar, fazer jejum, e cercar a cidade, e profetizar, e fazer isso, fazer aquilo. Tem muita gente que faz muita coisa, muito movimento, irmão, e a vida deles não muda. Por quê? Porque está baseado em movimento e não está baseado na palavra. É quando o sacerdote toca. Hoje eu sou o sacerdote e a trombeta está sendo tocada, e a trombeta está sendo tocada pelo sacerdote, e a trombeta que está sendo tocada está falando assim: eu vou cumprir a promessa de Deus na sua vida. A promessa de Deus na sua vida vai se cumprir. E você está ali, eu tomo posse, Deus. Eu creio. Amém, Jesus. Eu tomo posse. É desse jeito, é dessa maneira. Eu creio na palavra. A palavra você vai ouvir, você vai guardar e você vai praticar. E as muralhas que representam as barreiras, os obstáculos que estavam impedindo de você conquistar a sua Jericó, vai cair por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Agora depende de você. Se você quer conquistar Jericó, o caminho é esse. Amém, irmãos? Fiquem com essa palavra, que Deus abençoe em nome de Jesus.